Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. 7h mais 1 minuto no horário de Brasília. Continuamos a destacar os impactos dessa paralisação, desse movimento dos caminhoneiros na pecuária de corte. Estou aqui com o analista-chefe de pecuária de corte da Rural Business, o Júlio Brissac, e o João Pedro também. Júlio, boa noite. Obrigado. Boa noite. Tudo bem? Sempre um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso te receber. Como é que você avalia tudo isso que está acontecendo para a pecuária de corte? Saidan, a gente está operando num mercado sem referência, sem preço, sem negócios, mas é muito importante, quer dizer, sem preço, sem negócios, na massa dos negócios que aconteciam normalmente no dia a dia. Mas sempre nesses momentos, a gente precisa entender que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada planta frigorífica é uma planta frigorífica e o bom senso tem que prevalecer em cima disso tudo, né? O produtor moderno, antenado, ele precisa entender que vai ter muita gente aí tentando ganhar dinheiro dele, né? E vai ter muita gente também tentando ganhar dinheiro do consumidor, né? O Brasil é um país com históricos desde Dom João, em que a lei do gosto de levar vantagem em tudo sempre acontece. Então, o produtor precisa ficar muito antenado a tudo isso, entender que há um problema generalizado para todas as pontas, para todos os envolvidos e que, em momentos como esse, se opera no mercado com muita cautela. Júlio, você vê nesse momento, assim, um primeiro trimestre bom nas exportações, olhar janeiro, fevereiro e março, números bons, 5.200. Quadrimestre, inclusive. Agora, em abril, deu uma despencada, e agora em maio acontece isso. Até que ponto isso vai refletir no ano nas exportações? Olha, João, definitivamente a gente tem que entender a exportação de carne bovina de uma maneira muito diferente que a gente lia no passado. Os grandes frigoríficos exportadores do Brasil hoje têm plantas frigoríficas em outros países do mundo, né? E essa torneira de exportação, ora por um lugar, ora por um outro, ela se mexe a todo momento. Você abre e fecha ela a todo momento, né? Um dado muito importante que a gente precisa entender é que desde o começo de maio, nós já vínhamos vendo as exportações de carne bovina, vou ficar segmentado aqui, mas em todas as outras carnes, na questão da carne bovina, ela decrescendo muito forte, como você apontou. Mas a gente esquece de um outro lado, que é os frigoríficos já tinham mexido nessa torneira desde antes da greve, porque nós estamos à boca do maior momento de consumos de carne, que é a Copa do Mundo de Futebol, que acontece de 4 em 4 anos, né? Então, os frigoríficos exportadores estavam operando já do começo de maio, programados para colocar mais carne bovina no mercado interno, porque há uma explosão generalizada de consumo. Então, diante do que aconteceu, muita gente, evidentemente, a massa dos grandes frigoríficos foram pegos de surpresa, porque eles se prepararam para essa distribuição e agora não conseguem sair com a produção das plantas. Então, esse é um momento, volto a dizer, ruim para todo mundo, mas o produtor moderno, ele precisa estar antenado nas situações de que o maior prejudicado com isso, com certeza, são as indústrias frigoríficas. Você não tem um certo receio, se você faz análise de balanço dos frigoríficos, se olhar os balanços frigoríficos, eles têm um EBIT para 4, 5 anos para poder... Extremamente alto. Estão muito alavancados. O próprio Marfrig, que é o segundo, está vendendo a área de frango para poder reduzir um pouco o endividamento dele. Agora, com os custos fixos que eles têm, mão de obra, impostos, etc., 15 dias, que vai ser mais ou menos o tempo que até que eles vão ficar meio fora do mercado, isso não coloca em risco a saúde financeira deles? Extremamente. Hoje, qualquer industrial, de qualquer setor, ele está extremamente preocupado com a sua folha de pagamento de junho, né? Por quê? Ele vai para completar 10 dias com problemas logísticos, com problema de insumos gravíssimos. E empresa que não fatura é o pior dos problemas. Você estava olhando, já que nós estamos falando um pouco de balanço financeiro, a gente pega, por exemplo, uma Brasil Foods da vida, né? Que tem bilhões de problemas
de dívida, mas tem o seu capital de giro muito bom, né? É uma empresa, mesmo alavancada, uma empresa com sinais bons no mercado, né? Era uma blue chip, né? Mas em um momento como esse, que você não consegue distribuir a sua mercadoria, você não consegue se movimentar, você começa a ter problemas muito mais graves do que você tinha no passado. Então, é preciso muita atenção a esse cenário que vem aí pela frente. Mas, volto a repetir, das partes envolvidas nos problemas, a indústria, com certeza, é a mais prejudicada disso tudo. Porque muita gente não sabe disso, né? Mais de 80% do custo de produção de uma indústria frigorífica de carne bovina é a compra de gado gordo, né? Isso é um problema gravíssimo. Se ela não consegue trazer a sua matéria-prima e, mais do que isso, não consegue distribuir essa matéria-prima, um nó está feito em toda a cadeia. Quer dizer, depois dessa paralisação toda, em que o gado não pode chegar à indústria, e se chega à indústria, não dá para abater, porque não tem nem como estocar a carne, porque a carne não vai sair de lá também, pelas mesmas razões. Hoje mesmo está circulando aí no mercado uma notícia vinculada pela Reuters, né? Dá 2 recados aqui também importantes, dizendo que as carnes que estão nas estradas vão começar a melar, o termo é melar, né? Elas vão começar a ser descartadas, a se deteriorar a partir de amanhã. Isso é uma bobagem, né? Isso é o tipo da notícia que a indústria quer passar por aí. Na verdade, essa carne já foi melada há muito tempo, né? Um caminhão frigorífico, depois de 3 dias, se ele não se ligar numa tomada, ele tem que tomar uma atitude de refrigeração drástica, que é deixar ligado o motor. Não, ligar e desligar, porque ele não sabe por quantos dias ele vai ficar com aquela matéria-prima ali parada. Então, a primeira atitude do caminhoneiro responsável por uma carga dessa é ligar o caminhão, refrigerar e desligar. Mas aí você já saiu das condições normais. Ideais. Você está tentando sobreviver com a carga. O problema é que esses caminhões que estavam parados, eles são muito usados pelos próprios grevistas para abrir e colocar leite, colocar qualquer matéria de consumo para sustentar ali toda a situação de um posto de gasolina, etc, etc. Então, quer dizer, esse vai e vem de abre e fecha, essas mercadorias, na verdade, já entraram na semana. Claro que tudo depende quantos dias se o cara saiu do frigorífico na quarta-feira, se saiu na quinta, se saiu na sexta, mas de qualquer maneira, 3 dias depois, a situação já é caótica. Portanto, essas cargas que estão aí paradas já melaram, não tem a como. Então vamos falar de demanda e oferta. Em função de tudo isso, quando a coisa começar a se normalizar, o gado vivo vai circular normalmente, livremente. A indústria vai fazer os abates para abastecer o varejo, os açougues, supermercados, porque você disse, a demanda deverá ser maior agora em função de Copa do Mundo. Sim. Como é que vai ficar, ou seja, são fundamentos de alta nos preços do boi gordo. Você acredita que, pelo menos temporariamente, nós teremos uma situação de alta nos preços do boi? Olha, você me dá a oportunidade de eu dar um recado, que infelizmente eu só posso dar esse recado normalmente, e a gente já vem dando esse recado há algum tempo para os assinantes das plataformas da Rural Business que operam no mercado de carnes e de grãos. O recado que eu tenho que dar para a pecuária de corte do Brasil é o seguinte: a gente precisa entender que não está sendo muito diferente a ação de parte dos grandes frigoríficos, que tem aí até uma amplitude de comunicação aí, pagando sites e situações para colocarem no mercado apenas informações que interessam a eles. Dentro desse ambiente, a coqueluche está sendo o seguinte: dizer para o mercado que o mercado está estável. Mas se você pegar os preços, vamos nos colocar num preço de referência que é o estado de São Paulo. Se você pegar os preços da quarta, quinta e sexta-feira e jogar para segunda-feira, eles estão por aí dizendo que os preços estão estáveis, mas na verdade tiraram R$ 5, R$ 6 do valor do boi gordo mesmo sem comprar.
Você está entendendo a manobra? Ou seja, eu digo que existe uma estabilidade, mas, na verdade, eu tirei uma arroba, vou botar aí um boi de classificação aí boa terminação, boa logística, no patamar de 145 em São Paulo, e agora se fala em patamares abaixo da linha de 140. A jogada, porque o produtor precisa entender, duas pontas vão ser penalizadas pela indústria. A ponta da produção e a ponta do consumidor. Já vai estar cheio de gente aí dizendo que essa nova carne que vem aí no mercado tem que ser muito mais cara, ou seja, e aí eu coloco também parte dos varejistas, vai ter muita gente tentando explorar a indústria dessa greve para melhorar as margens de lucro, comprando carne nova, boi novo, mais barato e colocando preços no varejo acima da realidade. O jogo dos oportunistas está lançado no mercado. Mas, Júlio, nesse período... Desculpa, João, para não perder o raciocínio, essa sequência. Pois não. Então, se eles estão baixando o preço do boi... Tentando baixar, colocando lá na vitrine que o boi está aí R$ 5, R$ 6 abaixo e dizendo que o preço está estável. O que o produtor precisa ter nesse momento? Memória de preço, memória mercadológica. Ele precisa entender que ele vinha de um mercado com baixo volume de carne circulando, com baixo volume de boi circulando e com preços muito acima, ter a memória do que acontecia na quarta-feira da semana passada. E trabalhar com isso. Nós, por exemplo, da Rural Business, não estamos colocando preço no boi. Estamos congelados na quarta-feira. A cotação que você divulga está congelada? Está parada, não existe negócio. Ah, mas teve um frigorífico ali que é dono de um varejo, ele consegue tirar a carne em caminhonetes pequenas e abastece ali localmente. Isso não é parâmetro para a realidade da massa de frigoríficos do Brasil. Mas uma notícia que a gente acompanha essa crise toda, poucas vezes se falou que faltou carne na ponta. Sim. O cara pode não ter um corte, uma picanha e tal, mas a carne bovina sempre teve. Sim. Tu acha que houve esses 10, 12 dias, houve uma queda de consumo significativa de carne bovina? João, a gente não consegue consumir o que não está na prateleira do supermercado. Se eu falar para você que o volume de um supermercado baixou em 30% por causa da baixa da oferta, da disponibilidade de gado no campo, se eu colocar esse tipo de informação na mão de alguém que está tentando desenhar isso de uma maneira diferente, eu vou dizer que a demanda de carne bovina no Brasil caiu, ou que estamos numa situação econômica complicada, etc, etc. Mas, volto a dizer, não se consome o que não chega na gôndola do supermercado. Portanto, muita gente que avalia o consumo de carne bovina no Brasil deixa de avaliar o que está acontecendo de fato no campo, tá certo? Nós temos situações aí muito diferentes do que associações de frigoríficos tentam aí passar de realidade do mercado. Ainda naquela questão de quando voltar à normalidade, houver oferta, uma demanda maior por carne no mercado interno, você disse que os preços, há uma tentativa para que eles sejam reduzidos, informados que estão estáveis. Sim. Quando houver essa retomada, preço do boi, arroba do boi, quando houver a retomada, a indústria poderá pegar os preços que ela, teoricamente, baixou e colocá-los no patamar anterior, dizendo que houve alta, que nós estamos aumentando, mas que, na verdade, não houve alta. Eles apenas voltaram de uma situação que era baixista para patamares... Na verdade, o raciocínio seria esse? Sim, na verdade, você está desenhando um clássico, que é do tempo da aftosa, né? E que as pessoas não olham o resto da cadeia para entender. Eu já disse aqui em algumas oportunidades que, se você for ver o volume das exportações de carne bovina nos anos de aftosa do Brasil, elas continuaram crescendo, ou seja, todo aquele teatro desenhado na imprensa de uma maneira geral, ela não se justifica nos números, os números estão aí, nós tivemos até, como a gente começou a mostrar isso desde aquele ano, nós rastreamos e imprimimos e fomos até a cartórios para justificar que aquilo ali era real.
porque a gente via as exportações de carne bovina crescendo, batendo recordes, e as pessoas dizendo que 50, 100 países tinham bloqueado a carne bovina. Como a gente sabe que Marte não compra carne bovina, a gente viu ali um absurdo. Então, dentro desses absurdos, o que é o plano de voo? Porque... O que fazer a quem tem boi na mão? As pessoas que têm boi na mão precisam entender uma coisa. Como uma companhia de aviação que vê o seu avião cair num dia e precisa montar, existem umas salas de crise, os grandes frigoríficos têm as suas salas de crise, né? Ali está na aviação está ali o profissional que vai falar com a imprensa, o profissional que sabe como lidar com as famílias, com os acidentados, com a companhia responsável pelo avião. A sala de crise no grande frigorífico existe, ela está atenta e trabalhando desde a quarta-feira. Parte dessa operação é derrubar o preço do boi sem comprar e depois vir a conta-gotas no mercado dizendo os preços estão em alta. Eu melhorei em R$1 para você, eu melhorei em R$2 para você. Porque você, na verdade, tem R$5, R$6 de um preço de um boi que você não comprou e que você agora está dizendo que ele está em alta. O problema da pecuária de corte do Brasil é que ela não tem memória mercadológica, ela não, se você perguntar para um produtor de gado quanto que estava o boi da quarta-feira, dificilmente ele vai te responder. É aí que a indústria opera, principalmente a de grande porte. Mas será que o produtor ele tem fôlego? Ele passou agora sem entregar animais, 15 dias, agora virada do mês ele tem um monte de compromisso, peão, fatura e tal. Até que ponto ele vai reter esse gado, ele vai segurar esse gado até que o mercado se clareie mais? Ou ele vai procurar... eu tinha escala semana passada, vou reaver essa escala e vocês vão manter o preço que eles tinham combinado. Mais uma vez, você tem um tudo, né, acontecendo. Eu tenho, por exemplo, clientes que são grandes confinadores que não fazem barba, cabelo e bigode dentro da fazenda, ou seja, não plantam milho, não tem tudo ali, que decidiram abrir a porteira de um confinamento. Eu vou abrir. Deixa pastar. Ah, mas meu pasto está ralo, mas pelo menos eu tenho capital de giro para suplementar. Existem outros que não têm essa capacidade. Existem pessoas que têm mais reserva de pasto nesse momento, que está cada vez pior. É claro que parte dessa mesa, toda a mesa de crise também está olhando lá os mapas climáticos do Brasil e entendendo a cada minuto o que está acontecendo. Porque faz parte de uma mesa de estratégia de compra de gado gordo de grande porte do Brasil, que compra carcaças e bovinos em todo o Brasil, olhar os mapas climáticos e ficar olhando ali onde aperta mais, onde aperta menos. Não vai gear, né? Exatamente. Júlio Brissac, analista-chefe de pecuária de corte da Rural Business. Muito obrigado, Júlio, pela sua participação. É sempre um prazer. E eu queria dar como último recado ao produtor de gado do Brasil que ele tenha memória mercadológica e que a ponta mais complicada dessa operação toda realmente é a indústria, porque ela não tem gado chegando lá. E se no final dessa operação toda, assim que acabar essa greve, a normalidade acontecer, voltar ao mercado em conta-gota é fundamental para a sobrevivência dos preços, porque demanda e necessidade de gado, a indústria frigorífica do Brasil está precisando e muito. Obrigado, João. Bom trabalho. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.